Então, como eu falei para vocês, então isso aqui era o volume molar, por isso que ficou RT sobre P. Se fosse o volume, era NRT sobre P, tá? Então, você multiplicar isso aqui, se a quantidade de matéria fosse diferente de 1 mol, é só multiplicar pela quantidade de matéria, tá? E aí, ó, vocês veem a diferença. Ó. Se você olhar o exemplo anterior, é tudo igual. Ó, a diferença aqui é o gelo, né? Mas, ó, é a mesma coisa. Ó. A temperatura muda também, mas isso aqui não vai fazer tanta diferença, não. É de 1 bar até 2 bar, a mesma variação de pressão. Então, para a mesma variação de pressão, enquanto esse ΔG aqui para o sólido deu 1,96 joule, aqui deu 1.717 joule. Então, quase mil vezes, né? Mil vezes. Certo? Então, a variação de energia de Gibbs com a pressão é muito maior na fase gasosa do que na fase sólida. Certo? Então, turma, essa equação que a gente acabou de ver aqui, ela é para o gás perfeito, tá? E quando o gás não é perfeito? Então, essa equação aqui é válida para os gases perfeitos. Aí o que acontece? Muitas vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho para vocês, que como é que funciona na ciência? A gente tenta modelar, chegar nas equações para uma situação ideal, né? E aí depois parte da equação que a gente obteve para o caso ideal e vai adaptando a realidade e ajustando a equação, tá certo? No caso dessa equação aqui da energia de Gibbs molar para os gases perfeitos, a solução encontrada foi tentar o quê? Manter a mesma equação, certo? Só que aí, ao invés, para adaptar a equação anterior para o cálculo da energia de Gibbs molar de um gás real, nós simplesmente substituímos a pressão P, pressão real P, por uma chamada pressão efetiva, a qual nós chamamos de fugacidade. Tá? Então, eu simplesmente mantenho a forma da minha equação, só que para o gás real, ao invés de usar a pressão do gás, eu uso a fugacidade do gás. Tá? Que é essa nova grandeza que a gente acabou de definir aqui. Então, a equação fica a mesma que eu obtive para o gás perfeito, só que ao invés de usar a pressão, eu uso a fugacidade. E aí o que a gente observa do comportamento do gás real, quando a gente compara com o comportamento do gás perfeito, é isso aqui, ó. Aqui é a função logarítmica que eu acabei de mostrar aqui, né? Tá vendo? Do gás perfeito. E aí, para o gás real, o que a gente observa é que quando P tende a zero, tá vendo que as curvas se encontram? Porque quando P tende a zero, o gás real se aproxima do gás perfeito, né? Quando a pressão aumenta, em pressões intermediárias, as atrações são dominantes. Lembram disso? Lá dos gases. Então, as forças atrativas predominam. Quando as forças atrativas predominam, a pressão efetiva, que é essa fugacidade, ela é um pouquinho menor quando comparada com a pressão. E aí a energia de Gibbs molar vai ser menor para o gás real, comparando com o gás perfeito. A partir do momento que as forças repulsivas são dominantes, força repulsiva é como se eu estivesse expulsando o gás. Aí a energia de Gibbs passa a ser maior para o gás real, comparando-se com a energia de Gibbs do gás perfeito. Sim. A energia de Gibbs, ela é trabalho máximo diferente do de expansão que pode ser realizado. Só que no caso aqui dos gases, o gás
não costuma realizar um trabalho diferente do de expansão, ele realiza o de expansão. Certo? Mas aí, a equação é parecida, né? Quando trabalha, acho que foi por isso que você lembrou. O trabalho é PDV e essa é VDP, né? Isso. Em pressões intermediárias, onde as atrações são dominantes, o F é menor que a pressão, né? E quando as repulsões são dominantes, o F é maior que a pressão. E esse F é um valor experimental? É o que nós veremos agora. Como que eu... Porque não adianta eu inventar, vou inventar aqui um F e trocar o P por F, né? Aí isso é fácil, né? Agora, esse F é possível de se medir experimentalmente. Né? Por meio de outras medidas dá para chegar no F. Tá? Por meio de medidas experimentais eu consigo chegar no F. Certo? Já já nós veremos. Então, essa relação entre a fugacidade e a pressão real do gás, ela se dá por meio desse coeficiente de fugacidade. Tá? Então, se você, como aqui ó, eu substituí, só fiz substituir o P por F, o F é unidade de pressão, né? Então, como que eu relaciono a fugacidade com a pressão real do gás? Por meio desse coeficiente de fugacidade. F é igual ao coeficiente de fugacidade vezes P, tá? Então, esse coeficiente de fugacidade ele é adimensional, porque o F tem a mesma unidade do P. Tudo bem? E ele depende da temperatura, da pressão e da natureza do gás. Então, quando esse coeficiente de fugacidade é 1, é porque a fugacidade é igual à pressão, né? Então, para o gás perfeito, o coeficiente de fugacidade ele é 1. Tudo bem? Aí agora sim, como que eu determino o valor experimental da fugacidade, por exemplo, para conseguir calcular a energia de Gibbs do gás real? Eu faço uma relação entre o coeficiente de fugacidade e o fator de compressibilidade. Certo? Lembra do fator de compressibilidade dos gases? Então, esse eu consigo medir experimentalmente, porque ele é o volume molar do gás real dividido pelo do gás perfeito. Não é isso? Então, como que eu faço isso? Tá? Aqui tem, de novo, tem a demonstração, mas eu vou fazer aqui para a gente compreender. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa integral bem aqui, porque por que eu vou calcular essa integral? Eu vou partir disso aqui, ó, delta G é igual a integral entre PI e PF de VDP. Né? Então, se esse ΔG for molar, esse volume é o volume molar. Né? Então, eu vou calcular essa integral para o gás perfeito e para o gás real. Tudo bem? Para o gás perfeito, tá? Gás perfeito. Como que vai ficar? Essa integral aqui deixa eu só ver se eu usei PI, PF. Estou usando P' e P. Então, vamos usar as mesmas letras para não confundir. Entre P' e P do volume molar dP para o gás real, para o gás perfeito, a gente já resolveu isso aqui, né? É o RT/ln de P' sobre P. Certo? Para o gás real, essa integral aqui, aí ela vai ser o quê? Ela vai ser, agora entre F' e F, né? Que não é a fugacidade que eu uso.
Então, a integral do volume molar dP, porque para o gás perfeito, não, estou considerando o P' inicial e o P final. Certo? Não, aqui no slide está trocado, não. Ó, P' P, F' F. Ah, não, no LN eu não vi. Tá, obrigado. P sobre P'. E essa aqui é o quê? RT, LN de F sobre F'. Tudo bem? Então, se eu fizer isso aqui, ó, integral entre P' e P. Só como que eu relacionei aqui com... Agora até me confundi, só um instante. Ah, tá, eu tomei um caminho diferente aqui, tá? Deixa eu refazer isso aqui, tá? Vamos lá, deixa eu... Apaga tudo, vamos começar de novo, fica melhor. Então, vamos lá. Eu vou partir disso aqui. G molar na pressão P menos G molar na pressão P', né? Quem que é isso? Qual é a equação do G molar para o gás real? RT/Ln de F sobre P0, né? E na pressão P' é RT/Ln de F' sobre P0, certo? Eu parti, ó, cadê? Dessa equação aqui, tá? Se a pressão é P, aqui é F. Se a pressão é P', aqui é F', tudo bem? E eu calculei, estou pegando essa diferença aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a quem? RT, Ln de Ln da diferença, é eu pegar esse e dividir por esse, né? Só que quando eu dividir isso aqui por isso, o P0 vai cancelar, não vai? O que vai sobrar então? F sobre F'. Tudo bem? Vocês entenderam? Aí, eu vou fazer agora esse G molar menos G molar na pressão P menos G molar na pressão P', ele é igual o G molar
se o gás fosse perfeito, certo? Se o gás fosse perfeito, como que seria o meu G molar na pressão P menos G molar na pressão P'? Seria RT-LN de P sobre P0 menos RT-LN de P' sobre P0, certo? Tudo bem? Como? Fugacidade. Que é igual a RT-LN de P sobre P'. Certo? Tudo bem? Só que esse cara aqui, turma, a diferença entre o G molar na pressão P e na pressão P', a gente já viu aqui que é a integral entre P' e P do volume molar dP. Né? E essa outra aqui é a integral entre P e P' do volume molar do gás perfeito dP. Não é isso? Tudo bem? De onde que vem isso? Vamos voltar. Se não estiverem lembrando, vem, ó, daqui, ó, tá? G molar numa pressão menos o G molar na outra pressão é integral, né? De uma pressão até a outra do volume molar dP. Aí quando eu particularizo é que aparece o RTLN de P, o RTLN de F, tá? Mas não deixou de ser essa integral aqui. Tudo bem? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa integral aqui. Quanto que é a integral entre P' e P do volume molar do gás real menos o volume molar do gás perfeito? É igual a essa aqui menos essa aqui, certo? Então, isso aqui, turma, vai ser igual a volume integral entre P' e P do volume molar do gás real. RT Ln de F sobre F' menos RT Ln de P sobre P'. Certo? E, de novo, se eu aplicar a propriedade do logaritmo, vai ser RT Ln dessa fração dividido por essa, né? Não é isso? Então, essa fração dividida por essa é essa vezes o inverso dessa, né? Vai ficar Ln de F sobre F' vezes P' sobre P, né? Que eu posso reescrever da seguinte maneira. Ln de F sobre P sobre F' sobre P'. Certo? Botou um sobre aqui, né? Deixa eu escrever de novo, senão vai ficar feio. F' sobre P'. Tudo bem? Eu estou comparando o volume do gás real com o do ideal porque eu quero encontrar uma relação entre a fugacidade e o fator de compressibilidade, certo?
E o fator de compressibilidade é o volume do gás real sobre o volume do gás ideal, não é isso? Então é aí que eu estou querendo chegar, certo? Uma hora a gente chega lá. Então, turma, aí agora sim que vai entrar isso que eu falei para vocês. Essa integral aqui, eu posso dizer aqui que o ln de f sobre p sobre o ln sobre f sobre p', ele é igual a 1 sobre rt, integral entre p' e p, do volume molar do gás real menos o volume molar do gás perfeito. Tudo bem? Então, eu fiz passar o RT para o outro lado, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma simplificada aqui nessa equação, analisando a seguinte situação. Quando P' tende a zero, tá? Quando P' tende a zero, o que acontece com a relação entre a fugacidade e a pressão? Quando a pressão tende a zero, fica igual, né? Então, quando P' tende a zero, aqui é F', né? O F' é igual ao P', né? E, consequentemente, F' sobre P' é igual a quanto? 1. Aí a minha equação ela vai ficar isso aqui, ó. Ln de F sobre P, eu já vou escrever assim agora, normal, F sobre P é igual a 1 sobre RT, integral, P' não tende a zero, então eu vou colocar zero aqui. De 0 a P, volume molar do gás perfeito, menos, ou do gás real, menos do gás perfeito. Certo? Aí, agora eu vou substituir esses volumes molares, tá? O volume molar do gás perfeito, ele é RT sobre P, não é? Ah, só aqui faltou o dP, né? Todo lugar está faltando dP, foi mal, pessoal. Tem que ter o dP. dP. E o volume do gás, volume molar do gás real, ele é ZRT sobre P. Agora apareceu o fator de compressibilidade, que era onde eu queria chegar. Tá? Aí agora eu vou substituir o meu ln de F sobre P é igual a 1 sobre RT, integral de 0 a P de RT sobre P menos ZRT, aliás, ao contrário, né? ZRT sobre P menos RT sobre P, dP, certo? Esse RT, turma, se eu colocar em evidência, eu vou cortar com esse RT aqui de baixo, né? Certo? E esse cara aqui, F sobre P é quem, pessoal? Vamos voltar aqui. Ó. É o coeficiente de fugacidade, né? Ó. Isso aqui é F sobre P, não é isso? Então, o que apareceu ali? Que era onde eu queria chegar. Essa volta toda para chegar nisso aqui. Ln do meu φ é igual a
integral de 0 a P de Z menos 1 sobre P dP. P' tende a 0. Mas aqui a gente está... É porque se tende a 0 significa pressões baixas. Não precisa ser 0. É 0, 0 mesmo, tá? Não, porque aqui, as medidas experimentais que costumam ser feitas de pressão costumam ser pressões baixas para as quais essa aproximação é válida. Certo? Então, o que isso quer dizer aqui, então, turma? Que aí aqui eu encontrei, tá, uma relação entre o fator de compressibilidade, que eu consigo medir experimentalmente, e o coeficiente de fugacidade, certo? Que é o que eu, aqui terminando, né? É isso aqui, tá? Aí agora vamos fazer a seguinte análise, tá? Vou escrever aqui de novo a minha equação, que é essa aqui. Ln de φ igual a integral de 0 a P de Z menos 1 sobre P dP, certo? Aí vamos analisar aqui agora. Para um gás perfeito, φ é igual a 1 para todas as pressões e temperaturas, né? Por quê? Porque o Z é 1. 1 menos 1, 0. Né? Se o Ln de φ é 0, φ é igual a 1. Tudo bem? Para Z menor que 1, lembra que a gente viu, lembra do Z lá de gás? Z menor que 1, volume molar do gás real é menor do que o do gás ideal. Então, forças atrativas são predominantes, né? Isso acontece em pressões moderadas, tá? Então, para Z menor que 1, isso aqui vai dar um número negativo, não vai? Então, se o Ln de φ é um número negativo, φ é elevado a um número negativo, né? Certo? Vamos pensar aqui em 10, né? Log de 10, tá? Se o log de x na base 10 é menos 2, x é igual a quanto? O log de x na base 10 é menos 2. Então, x é igual a quanto? Menos 2. 10 elevado a menos 2. Era aí que eu queria chegar. Então, é 10 elevado a um número negativo. 10 elevado a um número negativo é um número menor que 1. Concordam comigo? Certo? Então, o mesmo raciocínio vale aqui. Se isso aqui é um número negativo, o φ vai ser, só não é 10, é o E, né? E elevado a um número negativo vai ser um número menor que 1. Então, o meu coeficiente de fugacidade, ele é, menor que 1. Tá? Então, para Z menor que 1, o coeficiente de fugacidade também é menor que 1. Se o coeficiente de fugacidade é menor que 1, é porque F é menor que P. Diga. É porque a fugacidade é como se fosse uma pressão efetiva, certo? Então vamos lembrar aqui o que é a pressão de um gás. A pressão de um gás é o resultado do choque, né, das moléculas com as paredes do recipiente. Quando as forças atrativas são dominantes, se as moléculas se atraem, isso resulta num número de choques com as paredes do recipiente menor, certo?
Então, a pressão efetiva é menor. Certo? Então, a fugacidade dá uma ideia dessa medida. A pressão efetiva é menor, como a energia de Gibbs depende dessa pressão efetiva, que é menor, e a dependência da energia de Gibbs com a pressão é linear, né? Digamos assim, linear não. Tem o mesmo sinal, vai. Então, se a pressão efetiva é menor, a energia de Gibbs é menor. Para o gás real, quando as forças atrativas são dominantes. Certo? Que é esse caso que está sendo analisado nesse item aqui. Tudo bem? Quando Z é maior que 1, esse número aqui é positivo, né? Então, o meu coeficiente de fugacidade ele é maior que 1. Isso significa que F é maior que P. As forças repulsivas são dominantes. E aí a energia de Gibbs vai ser maior do que quando comparada à do gás perfeito. Tudo bem? Vocês entenderam? Esse nome fugacidade está relacionado com isso, de a capacidade do gás fugir, certo? Quanto maior a fugacidade, maiores as forças repulsivas, né? Então, a tendência de escapar. A fugacidade é uma tendência de escapar. Certo? Tudo bem, turma? Vocês entenderam essas relações? Então, é daí que vem essa é a utilidade desse coeficiente de fugacidade. Aí eu consigo medir esse Z experimentalmente, consigo fazer essa análise aqui. Isso acontece porque a relação entre a fugacidade e a pressão ela é essa aqui, certo? Então, o φ ele vai ser F sobre P. Então, se esse cara aqui é maior que 1, é porque o numerador é maior que o denominador. Tudo bem? Deixa eu ligar aqui antes. Então, turma, essa fugacidade é uma maneira de a gente calcular a energia de Gibbs realmente, tá? Lá na Fisicoquímica 2, vocês vão ver um conceito similar, que é o conceito de atividade, tá? Atividade é um conceito que a gente usa mais para soluções líquidas. Só que a atividade é a mesma fugacidade daqui. Quando vocês virem lá, lembrem de mim. Lembrem da fugacidade. A atividade vai dar certo. A fugacidade, ela é a atividade, tá certo? De um gás. Por exemplo, se eu tenho uma mistura gasosa, ela é a atividade daquele gás, daquela substância na fase gasosa. Vocês vão ver isso lá, tá bom? Mas aqui já dá uma primeira ideia. Essa equação aqui, turma, ela é... Cadê? Essa aqui, ela é fundamental em tudo daqui para frente, tá? Para o estudo das soluções, da pressão de vapor, dos gases, soluções de líquido, propriedades coligativas. Lembra das propriedades coligativas? Osmose, efeito ebulioscópico, crioscópico, tudo sai daqui, tudo sai daqui. Certo? Equilíbrio químico, eu já falei para vocês, a constante de equilíbrio vai sair daqui, tá certo? Então, essa equação vai acompanhar vocês aí por muito tempo.
Tá certo? E aqui, pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra como que varia o coeficiente de fugacidade com a pressão, tá? No caso aqui, a pressão reduzida, né? Lembra da pressão reduzida? As coordenadas reduzidas é quando a gente divide pela pressão crítica, né? Pressão reduzida é pressão sobre a pressão crítica. Temperatura reduzida, temperatura sobre a temperatura crítica, tá? Então, esses gráficos aqui mostram o coeficiente de fugacidade de um gás de Van der Waals para diferente, em função da pressão, para diferentes temperaturas reduzidas, tá? Então, observem aqui que quando a temperatura é mais baixa, esse gráfico tem aquele comportamento. Lembra daquele lá no começo do fator de compressibilidade, né? Que descia e subia? O coeficiente de fugacidade tem um comportamento semelhante. Então, para temperaturas mais baixas, ó, ele desce e depois sobe, né? Ele diminui com o aumento da pressão, tem pressões moderadas, até que se eu aumentar demais a pressão, né? As forças repulsivas passam a ser dominantes. Mas quando a temperatura é muito alta, que esse gráfico da esquerda aqui, ó, são temperaturas mais altas, ó, aí ele já... As forças repulsivas já são dominantes. Então, quanto mais você aumenta a pressão, maior a fugacidade, maior o coeficiente de fugacidade. Linha cortada onde? Não, aí é porque não completaram o gráfico. Aqui continua. Como é? Muda. Aí... Não é tão simples, porque o gás é real. Aí vai depender do gás. Que nem, ó, aqui eu falo, quando eu falo do coeficiente de fugacidade, cadê? Ele depende da temperatura, da pressão e da natureza do gás, ainda tem esse detalhe. Então, mesmo se você mantém a pressão constante e aumenta a temperatura, o coeficiente de fugacidade muda. Certo? Mas vai depender da pressão, se o aumento da temperatura vai aumentar ou não o coeficiente de fugacidade. E da natureza do gás. Então, não é tão simples. Certo? Tanto que aqui eu estou analisando para diferentes temperaturas reduzidas. Tudo bem, turma? Então, quando as temperaturas são mais altas, as forças repulsivas já são dominantes. Certo? Não, mas não tem essa relação. O φ tem que ser maior que 1, né? Ser maior que 1, mas não necessariamente tem que ser maior que 1. Não necessariamente ele aumenta com o aumento da temperatura. Mas tem que ser maior que 1. Quando as forças repulsivas são dominantes, Z é maior que 1 e φ é maior que 1, coeficiente de fugacidade, tá certo? Só que o coeficiente de fugacidade é isso que eu estou falando, ele depende da pressão, da temperatura e da natureza do gás, tá certo? Então, essa dependência não é tão simples matematicamente, não é uma dependência linear, quadrática, que você enxerga assim facilmente, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui, ó, diferente temperatura, ó, 1.1, 1.2, né?
você tem comportamentos bem diferentes, muda a inclinação. Aí lembra que a gente viu a inclinação do Z com P, que a gente demonstrou uma equação, viu lá, D menos A sobre RT, quando usa o gás de Van der Waals, né? Aí ele é o primeiro coeficiente, porque ali eu estou usando só o primeiro coeficiente do virial, né? Você usa o segundo. Aí quando você vai aumentando as pressões, vai dependendo mais, né? Desse coeficiente do virial. Outra coisa, a escala aqui é diferente da escala aqui. Aqui as pressões já estão elevadíssimas, tá vendo? 20, 40, 60, aqui é 4, 8, 12. Então aqui não tentemos encontrar uma relação. Apenas tentar analisar, não tentemos encontrar uma relação quantitativa. Vamos analisar isso aqui qualitativamente, tá bom? Então, qualitativamente, né? Nas temperaturas reduzidas mais baixas, eu tenho esse comportamento, né, que muda de inclinação. Nas temperaturas reduzidas mais altas, né, o fator de compressibilidade vai sempre ser maior, vai sempre aumentar com a pressão, e aí o coeficiente de fugacidade também. Certo? Tudo bem, turma? Conseguiram entender isso aqui? Deixa eu ver aqui. Então, turma, acho que vamos parar por aqui, né? Vamos começar hoje. Por causa de 20 minutos, começar um assunto e parar no meio, e na próxima aula eu nem vou estar aqui, né? Então. Não. Então, turma, vamos lá, recapitular aqui, tá? Calma. Já